Miranda, nosso partido completa 24 anos. E no marco dos 24 anos de existência do PSDB, gostaria de destacar o patrimônio, que é um legado para o país, da estabilidade monetária, da sustentabilidade financeira, da responsabilidade fiscal e da competitividade da economia, que são legados memoráveis deixados pelo Partido da Social Democracia Brasileira. A estabilização trazida pelo Plano Real reduziu a proporção de pobres de 40% para cerca de 30% da população total do país. No período presidencial seguinte, nova redução para aproximadamente 20%. E como nos ensina Fernando Henrique Cardoso, a redução da pobreza não foi resultado automático do crescimento. Políticas também foram adotadas com esse fim. Exemplo, o aumento real do salário mínimo de 48% entre 1995 e 2002 e de 60% nos 8 anos posteriores. A estabilidade econômica gerou o perfil de um Brasil diferente, em que a remarcação de preços foi banida das preocupações diárias das famílias brasileiras. A vida passou a ser mais bem planejada e a inflação deixou de corroer a renda dos trabalhadores e dos assalariados. É mistério destacar que tudo foi feito de forma transparente, sem congelamentos de preços, nem confisco de depósitos bancários ou qualquer outro artificialismo da heterodoxia econômica. A população foi informada a cada passo, trazendo pedagogia democrática ao país. A despeito da amnésia seletiva que acometeu muitos em passado recente, é impossível olvidar os desafios enfrentados por Fernando Henrique Cardoso para erradicar o monstro bravio da inflação. Foi graças ao seu empenho pessoal, diria até que visceral, somado à sua capacidade de gestão e de articulação, amparados por uma excelente equipe de auxiliares, que o Brasil se livrou da hiperinflação crônica que implodia a vida de milhões de famílias, levando-as ao desespero de não poder enxergar o futuro de filhos e netos. O intelectual, o sociólogo de projeção internacional, abriu mão de uma trajetória segura e consagrada na academia para trilhar os tortuosos e insondáveis caminhos da política. Reservou sem qualquer rastro de dúvida os seus melhores talentos ao povo brasileiro. Egresso da academia, laureado em universidades de primeira linha mundo afora, migrou para o ativismo político, levando sua inestimável bagagem acadêmica, em que pese ter sido silenciado pelo regime militar, retornou ao Brasil nos anos de chumbo e mesmo sob a égide do ato institucional número 5 que o atingiu, permaneceu na vanguarda crítica à ditadura vigente, contribuindo preponderantemente com seu acervo de ideias e proposições para a construção de uma transição política para a democracia. Sua enorme engenhosidade, que, diga-se de passagem, sempre soube renovar, passou a direcionar decisivamente o curso da história brasileira, a partir do instante em que assumiu a pasta da Fazenda no governo do presidente Itamar Franco. O presidente Itamar, apoiando e prestigiando seu ministro, lançou com grande coragem a autêntica revolução econômica no Brasil, que seria implantada em 1º de julho de 94. Era criado o padrão monetário que estabilizaria a economia brasileira, o real. Fernando Henrique capitaneou todas as etapas da idealização à implantação, daquele que foi muito além que o mais bem-sucedido plano de combate à inflação crônica. Foi um divisor de águas. Representou uma mudança radical de atitude que permeou toda a população brasileira. Trouxe previsibilidade à economia, recuperou a fé da população no valor de sua moeda,
restaurou a confiança internacional no Brasil e representou para todos nós o otimismo e a capacidade de planejar racionalmente. A eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República, que se daria em 94, foi consequência natural de sua grande atuação na pasta da Fazenda. Seu governo não apenas aprofundou e consolidou o Plano Real, mas também buscou a modernização do país, por meio de reformas capazes de eliminar estruturas atrasadas e injustas que travavam as potencialidades nacionais. Sua exitosa gestão saneou os inúmeros ralos que carcomiam as finanças públicas e deu início a um processo irreversível de atração de capital privado para setores que outrora eram monopolizados pelo Estado brasileiro. As conquistas não foram alcançadas sem o esforço hercúleo dos seus dois governos. Engenho e arte estiveram entrelaçados nas suas administrações, sem trégua nem concessões para o retrocesso. O Plano Real dotou-nos do grande vértice na moderna vida econômica, uma moeda que se estabilizou e que tem possibilitado melhorar a vida de milhões de brasileiros. O retorno gradativo dos capitais e dos investimentos que possibilitou ao país singrar novos mares e traçar novos rumos aconteceu na esteira das reformas estruturais e de marcos históricos da era Fernando Henrique Cardoso. Como exemplo, cito a disciplina dos gastos estatais estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os administradores públicos em todos os níveis. Tive a primazia de ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal da Lei de Responsabilidade Fiscal do presidente Fernando Henrique. É crucial ressaltar que o fiador dessas mudanças foi a estabilidade econômica. Leia-se Fernando Henrique Cardoso, o governante do timão de um plano de bordo que mudou o Brasil. A competitividade da nossa economia foi alçada a diferentes e promissores patamares. Como o próprio Fernando Henrique escreveu, e estamos sempre apostos, atentos às suas lições. Eis alguns exemplos. Nos idos de 95 havia montadoras de veículos somente nos estados de São Paulo e Minas. Em 2002, não apenas estas montadoras tinham aumentado a produção, como também outras se haviam espalhado pelo país, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, em Goiás e na Bahia. Outro exemplo, a Petrobras em 95 não chegava a produzir 700 mil barris dia, porém em 2002 ultrapassou 1,5 milhão de barris dia. E assim por diante, sem esquecer a expansão das telecomunicações, da indústria aeronáutica ou mesmo da indústria naval, que começou a tomar ímpeto em 99 com a encomenda pela Petrobras de 22 navios. A partir desse salto, a economia brasileira é impulsionada e não pararia mais de crescer, malgrado as crises financeiras de origem internacional, que só deixaram de nos afligir em 96 e em 2000. Nesse contexto, o período presidencial seguinte colheu os frutos do fortalecimento advindo da consolidação do Plano Real, sem falar de um momento excepcional vivido pela conjuntura internacional entre os anos de 2003 e 2008. A redução da pobreza foi uma resultante paralela do crescimento econômico. A disciplina fiscal dos gastos estatais, estabelecida pela Lei de Responsabilidade para os administradores públicos em todos os níveis, só foi possível pela estabilidade econômica. Não posso deixar de mencionar que programas sociais que se originaram na comunidade solidária, de inspiração da saudosa doutora Ruth Cardoso, e que hoje atendem a milhões de brasileiros que vivem na linha de miséria, só foram possíveis porque havia estabilidade e houve a organização da economia. A valorização da moeda nacional não é fruto de nenhuma virtude de governos, mas sim do controle vigilante das contas públicas, que a implantação do Plano Real tornou possível. Em quase um quarto de século de existência do PSDB, não podemos perder de vista
que um Estado moderno será julgado por sua eficiência para ampliar o acesso à educação, à saúde e à previdência social, bem como pela qualidade da segurança que oferece às pessoas. Baseado nesse pensamento lapidar do presidente Fernando Henrique, cabe ao PSDB continuar lutando e ocupar a vanguarda nas lutas por esses objetivos. A nossa crença, a nossa fé inabalável repousa no povo brasileiro. E reproduzindo Fernando Henrique, é melhor manter um otimismo cauteloso e sem embarcar em ufanismos enganosos, acreditar que a vitalidade dos brasileiros nos levará a melhores rumos. Ao completar esse pronunciamento, senhor presidente Ciro Miranda, as nossas homenagens aos militantes do PSDB, aqueles que organizam o partido com os jovens brasileiros de todas as partes do país e se reúnem na juventude do Partido da Social Democracia Brasileira. As mulheres. Aliás, Ulisses Guimarães é que gostava de afirmar, quando via auditórios lotados de mulheres e jovens, afirmava Ulisses Guimarães, na sua sabedoria, que quando as mulheres e os jovens se somam, a consequência é a vitória. Por isso, a nossa homenagem especial aos jovens e às mulheres que organizam o PSDB de hoje. Mas a todas as lideranças de todos os municípios brasileiros, as lideranças municipais, estaduais, os líderes nacionais do nosso partido, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, militantes dos diretórios municipais, as homenagens pelos 24 anos do Partido da Social Democracia, que cumpre uma trajetória em meio às circunstâncias nacionais em que a vida partidária brasileira vai se tornando artificial, com partidos sem identidade programática, siglas para registro de candidaturas, em que pese vicejar neste cenário de contradições gritantes, o PSDB procura cumprir o seu papel, sendo um instrumento na oposição, um instrumento político na oposição, responsável pela apresentação de uma proposta alternativa de poder para esse país. Nós que combatemos o modelo praticado atualmente, que é um modelo que estabeleceu o aparelhamento do Estado brasileiro de forma promíscua e, como consequência, sustenta uma relação desonesta com o setor privado, através de empresas que vicejam à sombra do poder. Esse modelo que é combatido pelo PSDB na oposição tem que ter uma alternativa competente, responsável e eficiente, que só pode ser apresentada à nação pelo Partido da Social Democracia, pela sua experiência, pela sua história e pela sua força de representação popular. Eu gostaria, aproveitando o que resta do meu tempo, senhor presidente, registrar mais uma das preocupações do nosso partido nos últimos dias, a desindustrialização do país, fazendo eco a preocupações também da Confederação Nacional da Indústria, que lança o slogan: a indústria tem pressa, o Brasil não pode esperar. Em boa hora, essa campanha liderada pela Confederação Nacional da Indústria. A perda da competitividade do setor industrial é alarmante. As empresas brasileiras trabalham em média 13 vezes mais que as concorrentes estrangeiras, somente para pagar impostos. Não podemos esquecer que a cobrança de vários impostos nas diversas etapas da cadeia de produção
inibe os investimentos e aumenta os preços para o consumidor. No site A Indústria Tem Pressa estão elencadas as ações necessárias para resgatar a capacidade de competição da indústria brasileira. As propostas estão divididas em 12 áreas consideradas prioritárias. São estratégicas as áreas selecionadas pela Confederação e representam fatores de competitividade e devem ser destacadas. Segurança jurídica, educação, inovação, infraestrutura. O Brasil investe menos de 2% do PIB em infraestrutura, 1/3 do que é gasto na China e no Chile, e metade do que é investido na Índia. O país precisa melhorar urgentemente sua infraestrutura, aeroportos, estradas, hidrovias, ferrovias, oferta de energia, saneamento e portos decentes e modernos são fundamentais para uma indústria e um Brasil forte. Elevar a capacidade de planejamento e execução, reduzir prazos e burocracia nos processos licitatórios, estabelecer regras claras para o licenciamento ambiental são igualmente fundamentais para eliminar a precariedade da infraestrutura brasileira. Elencamos também o comércio exterior, a burocracia, há mais de 10 milhões de negócios informais no Brasil, contra 5 milhões de negócios formais. Uma das causas da alta informalidade na economia brasileira é o excesso de burocracia. Tudo funciona melhor quando há capacidade de formulação e de planejamento. Um destaque para a micro e pequena empresa, tributação e gasto público. Os gastos públicos exagerados em razão do modelo perdulário que foi adotado nos últimos 10 anos, em que a estrutura da administração pública é loteada entre os partidos que oferecem apoio político ao governo. E o tributo. De 1993 a 2008, a carga tributária cresceu de 25,7% para 35,8% do produto interno bruto. O aumento de impostos e a incidência de várias taxas sobre uma mesma base reduzem a atração de investimentos, inibem a internacionalização de empresas e elevam os preços para o consumidor. Simplificar a estrutura tributária e desonerar também as exportações são algumas das propostas para aumentar a produtividade. Eu peço a Vossa Excelência, senador Ciro Miranda, que autorize a publicação nos anais da Casa o inteiro teor desse pronunciamento, que ainda aborda questões referentes à macroeconomia do alto crescimento, as relações do trabalho, o meio ambiente e o financiamento, destacando sobretudo a dificuldade de acesso ao crédito e ainda em razão das elevadas taxas de juros, que são problemas enfrentados pelas empresas brasileiras, a ausência de planejamento estratégico. Enfim, senhor presidente, registramos nos anais do Senado Federal preocupações que são do nosso partido, mas que alcançam também as lideranças empresariais brasileiras, localizadas sobretudo na Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado, senhor presidente.